sexta-feira! E sexta eu sempre trago a previsão do final de semana. Eu adoro, eu fico esperando ansiosamente pela sexta-feira para trazer a previsão do final de semana. Porque não tem nada melhor, né, gente? Então, essa semana foi difícil, né? Foi preciso enxergar muitas coisas, foi preciso romper com muitas coisas, foi preciso chegar a muitas conclusões. E foi preciso enxergar também coisas que nós não gostaríamos de ter enxergado, mas que eram extremamente necessárias para nos libertarmos e cuidarmos do nosso futuro. Então, o final de semana, graças a Deus, vai trazer aí um pouco de ar, um pouco de respiro pra gente. Ele vai ser trabalhar muito na renovação e nos nossos projetos futuros. Nós vamos pensar muito a respeito disso esse final de semana, né? E é essencial confiar em si mesmo nesse processo. É muito importante nessa etapa da vida confiar em si mesmo, nos seus planos, e que você sabe se cuidar e que você pode se cuidar sozinho, que nós podemos, né, nos cuidar sozinhos. Principalmente pra gente sair daquela apatia que a gente tava, né? Preso em culpas passadas, preso em relações passadas que já não fazem mais sentido, presos em relações onde nos sentíamos culpados por elas não terem dado certo, né? Então a gente essa semana conseguiu dissolver um pouquinho aí desse sentimento, graças a Deus. E aí o final de semana eu acho que vai ser de bastante alegria aí, porque a gente vai conseguir ter mais energia, principalmente energia vital. Nós temos que tomar cuidado para não nos prendermos a ilusões sobre o passado. Nós precisamos nos concentrar nas mudanças que a gente fez essa semana, ou que a gente viu que a gente precisa fazer essa semana, as conclusões que nós chegamos, e ficarmos atentos para não nos enganarmos com a ingenuidade da nossa criança interna e perdermos o foco, porque a criança interna ela quer ficar perto de quem ela ama. O adulto que fala, não, basta, isso aqui eu não aceito mais. Porque a criança, ela aceita se moldar para amar o outro, né? O adulto não. Então, essa é a hora de nos desamarrarmos, finalmente, de compromissos, de cuidar dos outros ou de ser responsável pelo outro. Por mais que o egoísmo, em nome do amor próprio, nesse caso, possa parecer um retrocesso, né? Já que também nessa onda de vibração, de amor, de compaixão, de coletivo. Então, quando a gente fala isso, seja um pouco egoísta, cuide de você, deixe o outro, parece um pouco na contramão aí, mas não, né? Porque às vezes o outro não quer e a gente não pode obrigar o outro a se cuidar, nem a vir com a gente, nem cuidar da gente. Mas a gente pode abrir mão de cuidar dele para que ele cresça sozinho e viva os seus processos. Então, o egoísmo aí essa semana, esse final de semana, né, ele é necessário. E se a gente pensar por um certo lado, gente, a gente não deve cumplicidade a quem não é nosso cúmplice. Então a gente precisa deixar que o outro cresça sozinho. A gente só pode ser cúmplice de quem é nosso cúmplice, né? A gente só pode dar de quem a gente recebe. A gente ser cúmplice e o outro nos ferrando fica meio difícil, né? E o outro vacilando e o outro sendo infantil fica meio difícil. Então, assim, fingir que aceitamos uma realidade que nós não aceitamos em prol do bem-estar do outro pode nos levar a uma vibração mais baixa, inclusive, né? Evitar o conflito, evitar o que nós sentimos, e aí eu falei já bastante isso com vocês essa semana. Sejam honestos sobre o que vocês sentem, não se enquadrem em padrões, né? Libertem-se dos padrões de eu devia sentir, eu tinha que ter esse sentimento por essa pessoa, eu tinha que ser grato por ela, eu tenho que ajudar ela, porque é da minha família, porque eu amo ela. Não, vamos ser honestos, né? Vamos crescer, vamos falar a verdade, o que a gente sente de verdade, porque adulto fala a verdade, né? Adultos maduros falam e se expressam de verdade com o que estão sentindo, de acordo com o que estão sentindo, né? Então, você fingir que aceita uma realidade que você não aceita em prol do bem-estar do outro pode te levar a essa vibração bem baixa aí, além de ser um comportamento extremamente infantil para ser aceito e amado, né? Então, às vezes, para ficarmos do nosso lado, nós precisamos ficar contra o outro. A gente precisa perceber onde estamos nos enganando para preservar o outro
E aí nisso nós acabamos roubando a nossa própria energia também, né? Também tem esse fato. Quando a gente tira da gente para dar pro outro, a gente tá perdendo energia. A gente tá vibrando baixo. Então, assim, preservar nosso território é essencial. Limites são essenciais. Mesmo que para isso seja necessário dar um empurrãozinho no outro, pôr um limitezinho, mesmo que ele não goste, porque as pessoas que nunca tiveram limite, quando você começa a pôr, elas não gostam, né? Então, assim, principalmente os vampiros. E mesmo que para isso seja necessário, então, empurrar o outro, né? Falar, fica aí, seu lugar é aí, aqui não. Para que ele não invada o nosso território, né? Pois quando nós nos permitimos sermos invadidos, nossa intimidade, nosso território, nossos limites, nós nos perdemos de nós mesmos e geramos conflitos internos e externos, né? E nunca encontramos o lugar que devemos ocupar no mundo, porque a gente está no lugar do outro, né? A gente está cuidando do outro em vez de cuidar da gente mesmo, a gente está assumindo o lugar dele que ele não quis assumir, porque é infantil ou é irresponsável, não interessa o porquê. Então, assim, esse final de semana a gente vai puxar muito os pensamentos para esse lado, sabe? E a gente vai fazer mais um esforço, se não fez até agora, nessa semana, tá na hora da gente reencontrar o nosso lugar no mundo e deixar que o outro cresça sozinho, de acordo com o processo dele. Tá bom, gente? Então, bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira.